Você conhece alguém ou já caiu em algum golpe nas redes sociais? Ou indo por outro lado, você já foi alvo de ataques em comentários em redes sociais? Ou você já fez tipo de comentários de redes sociais? No vídeo de hoje, vamos ver alguns crimes que nós cometemos e muitas vezes nem percebemos. E também nesse vídeo você vai entender o que é minha opinião e quando se torna realmente um crime. Então fique comigo que logo depois da vinheta vamos debater sobre isso. Olá galera, meu nome é Jasso, do canal O Tech do Jasso, e hoje nós vamos conversar um pouco para entender crime cibernético, esse mesmo, crimes que cometemos ou crimes que já caímos e o quanto que isso é preocupante na nossa sociedade hoje. Então, só para você entender melhor, antes de a gente entrar nos tópicos, crimes cibernéticos aumentaram 28% em relação ao ano passado. E lembre, a gente ainda está em abril de 2026. Então, só para você ter uma noção, 28% a mais do que ano passado. Entre esses crimes estão exploração infantil, crimes financeiros, vendas de coisas que não existem e discurso de ódio. Vamos debater um pouco melhor sobre cada um desses, e é por isso que, se você gosta desse assunto, mais uma vez, convido você a assistir esse vídeo até o final. Crimes nas redes sociais, golpe e exploração infantil. O que muitas vezes parece inofensivo, traz perigos inacreditáveis. Creio que todo mundo tem o mesmo pensamento que eu. Exploração infantil é algo que tem que ser detido e esses criminosos têm que ser presos. Aquele videozinho daquela criança fofinha que muitas vezes a gente assiste e acha aquilo a coisa mais bonita do mundo. Mas por trás disso pode sim ter uma exploração infantil. Só para vocês entenderem, exploração infantil, eu acho que das coisas aqui é uma das mais simples para ser entendido realmente. Se a criança está sendo forçada a gravar vídeos, se a criança ela realmente não tem tempo de brincar, não tem tempo de fazer coisas de criança, ela tem que gravar, ela tem que colocar conteúdo no Instagram, conteúdo no YouTube. Isso é exploração infantil. Talvez vocês conheçam outros exemplos e pode até deixar aqui nos comentários. Mas eu acho que exploração infantil ficou claro. Criança é criança. Então eles têm que fazer coisa de criança. Não é proibido gravar nada de criança. Os pais vão lá e gravam, não é? E coloca nas redes sociais. Então isso não é um crime, mas forçar a criança a fazer algo que ela não quer, isso realmente é um crime. Vamos agora falar um pouco sobre golpes financeiros. Aí é que entra o problema. Hoje, com a IA, as pessoas conseguem clonar sua voz, conseguem pegar você falando, conseguem fazer um vídeo que não é o real realmente. E eu não sei se vocês sabem, mas se você paga uma dessas IAs que fazem vídeos, cara, a perfeição é inacreditável. Alguns, né, tem uma versão grátis, tem uma versão que é tanto valor, mas tem uma versão, sei lá, Plus, Premium, não sei o que. Cara, eles conseguem fazer coisas inacreditáveis, conseguem realmente clonar a voz, conseguem realmente deixar tudo bem realista. E você já com certeza já viu alguns vídeos, não de golpes, talvez sim, talvez não, mas vídeos que você olhava assim e você falava, não, isso só pode ser IA, isso não é possível que aconteceu. E você chega até a questionar realmente se aquilo que você está vendo é IA ou é real. Você já parou para pensar o que é a minha opinião e o que é realmente um crime? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer que eu contrato um serviço de você que agora está me assistindo e eu pego e falo, esse serviço foi muito lerdo, ou foi muito lento, eu não recomendo, ele me trouxe muitos problemas e eu prefiro não recomendar para as pessoas que eu gosto. Talvez o problema só foi comigo, a prestação de serviço, mas eu achei ele muito devagar e não recomendo. Isso é a minha opinião. Mas o que seria uma ofensa se eu comentasse dessa seguinte forma? O atendente é um burro. As pessoas que estavam trabalhando lá são muito burras. Não sabem fazer nada direito. Eles passaram 3 horas fazendo algo e mesmo assim não fizeram nada que preste. Isso é um crime de ódio. Eu espero que vocês tenham entendido o exemplo mais ou menos, para que agora você possa entender o que daqui para frente vai ser falado no vídeo. Então, a minha opinião é quando eu expresso algo sobre um determinado serviço ou alguma ideia. Por exemplo, eu falo, tal político, eu não gostei da lei que tal político fez, porque aí ele vai prejudicar. Já é diferente eu falar, que político burro, talvez ele roube, talvez não. Mas se você tem prova, mas tem prova, tem tudo. Mas mesmo assim, se a pessoa se sente ofendida, é um crime de ódio.
Sem tirar também que as redes sociais, ela é muito usada para demonstrar um ódio que não acontece nas redes sociais. Como assim, Jason? Um crime começa nas redes sociais, mas termina no mundo real. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, que chegou algum entregador aqui, ele me entregou o que eu queria, mas na hora de pagá-lo, eu fechei o portão e... Galera, um erro não justifica o outro. Se eu fui desonesto com aquele entregador, o meu erro de colocar o endereço para que um monte de gente venha, quebre o meu portão, invada a minha casa e quebre o meu patrimônio, se torna errado. E muitas vezes nós perdemos a razão porque a gente queremos fazer justiça com nossas próprias mãos. Entenda algo bastante importante. Se alguém fez algo comigo, eu sei que no momento da raiva a gente pode até cometer um erro, mas lembre, um erro não justifica o outro. E eu posso ser cobrado criminalmente pelos meus atos. Então, postar endereço de alguém para que as pessoas vão lá e quebrem, postar números de uma pessoa para que todo mundo ligue para essa pessoa e agora infernize a vida daquela pessoa porque ela fez algo que não era para ser feito, tudo isso é crime de ódio. Difamação, coisas que eu falo muitas vezes que não tenho como provar, então devemos ter cuidado com o que a gente posta, o que a gente fala e muitas vezes quando a gente quer, vou fazer isso porque a justiça brasileira é uma merda e não presta pra nada. Cuidado, viu? Você pode se responsabilizar por tudo que você posta e por tudo que você faz. Ah, Jasso, mas aí eu falo essas coisas porque eu sei que a justiça não vai me achar. Pegando o exemplo que eu já dei, vamos dizer que agora eu denuncie aquele mototáxi ou aquele entregador. Denunciei, que as pessoas vieram aqui e destruíram completamente a minha casa. Primeiro, pela sua conexão. Ah, mas aí eu fiz um fake. Isso é algo simples também. Quando você cria um fake, não sei se vocês já bloquearam alguém nas redes sociais, você bota assim, né? Bloquear a pessoa e outras contas dela. Tudo fica lá, tudo fica salvo. Então, por mais que eu faça um fake, eu comente algo com alguém, tem como me achar. Através daquele fake, eles chegam até a minha conta principal. Através do meu roteador, eles chegam até mim. O seu perfil nas redes sociais sempre vai entregar sua localização, de onde você passa muito tempo conectado. Talvez você vai lá para outra cidade e escreve algo contra uma pessoa, mas aí a gente sabe que a sua conta está conectada em tal lugar muito tempo. E provavelmente você mora lá. A justiça vai lhe achar. Claro que não é igual aqueles filmes que achei ele mora em tal lugar, ali negócio de 1 minuto. Não, vai demorar um pouco, mas sempre vão lhe achar. Galera, tudo que você for comentar, existe uma regra dos 10 segundos. Você comenta e espera 10 segundos. Conta 10 segundos antes de enviar e veja se é aquilo mesmo. Lembrando que crime de ódio é crime. E quando eu tô falando crime de ódio, aqui a gente fala de qualquer coisa. Pessoa de tal partido e a pessoa de tal partido, e eu falo que pessoas de tal partido têm que morrer. Isso é um crime de ódio. Então muito cuidado com a sua opinião. Só revisando novamente. A minha opinião é o que eu expresso sobre uma ideia, sobre um serviço. Vou falar assim, uma crítica. A minha opinião é uma crítica construtiva. Pronto. Uma crítica construtiva. Se eu passo disso, se eu começo a ofender as pessoas, se eu começo a desejar a morte dessas pessoas, se eu falo que essas pessoas têm que morrer, têm que ser queimadas vivas, isso é discurso de ódio. E ele serve para os dois lados. Político, religioso, futebolístico e por aí vai. Então sempre use essas regras dos 10 segundos. Ah, mas fulano comentou algo sobre o meu clube, sobre o meu partido político, sobre a minha identidade, e agora conte 10 segundos. Porque como eu já falei também nesse vídeo, muitas vezes nós estamos com a razão, mas pelo fato de não termos inteligência emocional, saímos como errado. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, desde já compartilhe para que mais pessoas possam saber dessas informações. E lembre-se de uma coisa muito importante: se você já fez isso, se você já comentou isso e nunca foi penalizado, não se acostume, porque um dia você pode sofrer pelo que você posta, pelo que você escreve nas redes sociais. Então muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Desde já, todos possam ter um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Se vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu, fui!